Então logo de cara, eu já vou falar o que muda da Equinox Premier para a versão RS. Começando aqui pela frente, ó, os faróis, como vocês estão vendo, totalmente iluminados em LED, só que aí a tecnologia é do tipo projetor. Outro detalhe, o farol auxiliar aí embaixo, que está presente, também iluminado em LED. Na RS não tem esse farol e a luz de pisca incandescente. Além desse item aqui, você tem o teto panorâmico, a tampa do porta-mala traseira com acionamento elétrico, sistema de som da Bose, memórias do banco do motorista, carregador de celular por indução e por conta da tração AWD, você tem um botãozinho para bloquear a tração permanentemente ou deixar ela no modo automático e ainda o controle de descida, mas nós vamos ver tudo isso detalhadamente ao longo desse vídeo. Já conhecemos o Chevrolet Equinox há algum tempo aí no mercado brasileiro. Num passado não muito distante, esse modelo já teve, por exemplo, um motor 2.0 litros turbo com um câmbio automático de 9 marchas que garantia um desempenho excepcional. Infelizmente, essa configuração foi descontinuada. Pois bem, aí o Chevrolet Equinox recebeu aí esse facelift, né? Ganhou um visual mais moderno, ganhou um pouquinho mais de equipamentos. Eu mesmo esperava que a Chevrolet trouxesse mais coisas nesse veículo. Atualmente no mercado brasileiro, a gente tem apenas duas versões com a mesma motorização, a RS e a Premier, com as mudanças que eu já citei aí no começo do vídeo. E qual é a motorização disponível no Equinox hoje no mercado brasileiro? É essa daqui. 1,5 litro turbo com sistema de injeção direto de combustível, motor 4 cilindros, família Ecotec, é a mesma do Chevrolet Cruze. A diferença é que aqui é 1,5 litro e no Cruze é 1,4 litro. Outro detalhe, no Cruze é flex e aqui é somente a gasolina. Por quê? Cruze vem da Argentina e esse carro aqui vem importado do México. Potência máxima aqui, 172 cavalos de potência com torque máximo de 27,8 kgfm, o que não é ruim. E aqui nós temos uma transmissão automática de 6 marchas. A diferença básica entre a RS e essa daqui é que a RS é só tração no eixo dianteiro, já essa daqui tem o sistema AWD, dianteiro acoplando automaticamente ou por botão o eixo traseiro. A assistência à condução aqui no Chevrolet Equinox é baseado naquela câmera ali no para-brisa. Fica atrás do espelho retrovisor e filma permanentemente a pista. Essa câmera, pessoal, tem várias funções. Primeiro, o carro tem alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Então, quando você se aproxima muito de outro veículo, ele te avisa com alerta sonoro e até LEDs que piscam no campo visual do motorista. E também temos aqui o sistema de aviso de saída de faixa com atuação sobre o volante, que é a direção com assistência elétrica, para trazer o carro para o centro da faixa. Mas eu senti falta, por exemplo, do controle de cruzeiro adaptativo, uma mudança que eu esperava nessa atualização do Equinox, mas que não veio. O Chevrolet Equinox utiliza exatamente a mesma plataforma do Chevrolet Cruze, porém tem algumas diferenças aí na construção. O Cruze tem 2,70 exatamente no entre-eixos, já o Equinox tem 2,72, um pouquinho mais que 2,72, na verdade são 2,5 centímetros a mais no Chevrolet Equinox. Outra diferença, o Cruze tem suspensão traseira semi-independente. Já aqui nós temos uma suspensão totalmente independente, multilink, como a própria Chevrolet fala. Mas tem algumas outras coincidências, por exemplo, tanto esse carro quanto o Chevrolet Cruze é freio a disco nas 4 rodas. É claro que o porte muda bastante em relação ao Chevrolet Cruze, né? A gente está vendo que aqui nós temos um carro efetivamente mais alto, até porque ele tem esse visual de SUV e o Cruze, nós estamos falando aí de um sedã médio. Então, ó, de altura, por exemplo, esse carro aqui tem 1,69 m, enquanto o Cruze tem 1,48 m. Largura ele também é maior, 1,84 m contra 1,80 m do Cruze. Porém, curiosamente, o Cruze é mais longo, porque ele tem 4,66 m, enquanto esse tem 4,65 m. Mas quando a gente olha assim, parece que tudo é maior. A gente pode considerar o Chevrolet Equinox como um típico SUV, ainda que ele tenha tração AWD? Vamos ver os números de mobilidade? Começando aqui por trás, o ângulo de saída dele, que é de 23,2 graus, não é um número ruim. A altura em relação ao solo mínima, 16 centímetros, aí não é tão bom. Ele também tem um ângulo de transposição central relativamente baixo, 16,5 graus. Mas lá na frente, olha só, o ângulo de entrada desse carro é bem pequenininho, 14,8 graus. Então, como a gente consegue ver, possivelmente esse carro tenha problemas, por exemplo, em lombadas e valetas, mas vamos conferir isso. E aqui, quais são as medidas? Pois bem, a roda é uma aro 19 polegadas em liga leve diamantada em 2 tons. E aí nós temos um pneu 235 de largura com perfil 50. Só olhando aqui para esse conjunto, a gente pode dizer que isso aqui está ajustado para um uso em rodovia e no asfalto.
Olha só, alguns recursos interessantes. Chave presencial, apertou para trancar, ele já faz aí o levantamento automático dos vidros. Agora, especificamente na versão Premiere, você tem um sistema de partida remota. Então o que você faz? Confirma o trancamento, aperta esse botão e segura. Ele faz a confirmação aqui no pisca e já dá a partida no carro. Com isso, ele já está sendo climatizado lá dentro. Então você já entra com o carro climatizado. Ah, mas e se você deu a partida e eu não quero mais sair com o carro? Muito fácil. Só apertar esse botão de novo que ele desliga o motor. Um diferencial da versão Premiere em relação à RS é a tampa do porta-malas com acionamento elétrico, que você consegue fazer aqui pela chave de telecomando e até mesmo o botão lá dentro. Mas eu vou chamar a atenção para vocês aqui, antes de fechar a tampa, da altura aqui da tampa em relação à minha pessoa, tá? Prestaram bem atenção? E olha, também conseguimos fazer aqui o fechamento da tampa direto pela chave de telecomando. Isso acrescenta muita praticidade. Mas por que eu medi a altura da tampa? Vocês vão entender agora. Aqui dentro na porta tem esse botão aqui que você consegue fazer uma abertura da tampa com apenas 3/4, justamente para quando você tem uma garagem mais baixa. Vamos ver como é que fica a diferença? Novamente utilizando aqui a chave de telecomando. Vamos ver onde é que a tampa para agora. Olha só, vocês percebem que eu praticamente estou encostando a minha cabeça na tampa. E essa diferença pode ser exatamente o que você precisa para a tampa não bater no teto. O porta-malas do Chevrolet Equinox é bastante generoso, nada menos que 468 litros VDA. E aqui a gente pode destacar, por exemplo, esta cobertura retrátil para você proteger as coisas que são colocadas aqui da vista de outras pessoas. Lembrando também que essa cobertura retrátil ela pode ser retirada. Então você tem aqui um sistema de presilha que você consegue tirar e guardar essa cobertura retrátil quando ela não está em uso. Nessa Equinox aqui a gente tem um acessório muito legal. Vocês estão vendo essa bandeja aqui? Ela não é original do carro, é um acessório que você põe na concessionária. Qual é a vantagem dela? Ela é totalmente impermeável. Então se você tiver que colocar coisas aqui, como por exemplo, coisas sujas de barro, uma bota que você usou numa trilha, ou ainda coisas molhadas, toalha de praia, ou até mesmo você comprou alguma coisa congelada, né? Que às vezes você vai deixar aqui, o que vai acontecer? Vai degelar e essa água vai acabar manchando aí o carpete, molhando o carpete do porta-malas. Pois bem, esta bandeja aqui resolve esse problema. E olha, é bastante fácil de ser retirada, como vocês estão vendo. E é só jogar a mangueira com água aqui, limpar isso aqui, deixar no sol secando, voltar para o porta-malas e você vai conseguir proteger toda a região inferior do compartimento. Sem a bandejinha aqui dentro, a gente pode mostrar mais algumas coisas, porque quando você levanta aqui, olha, você está vendo que tem um compartimento adicional aí dentro? Mas olha só, se você puxar essa tampa um pouquinho para frente e levantar ela completamente, você consegue ver que esse espaço aumenta e aumenta bastante. Dá para você guardar uma série de coisas, inclusive aquela capa azul ali é justamente o triângulo quando você precisa parar o carro na via. Dessa forma, além de você conseguir guardar coisas na parte superior, também tem espaço na parte inferior. Com a bandeja acessória aqui do lado de fora, com a tampa dobrável do lado de fora, tem mais uma coisa. Você consegue vir aqui, ó, e tirar essa capa também para fora. Por quê? Porque aqui você tem o step, que é de uso temporário. Como vocês estão vendo, é um pneu aí mais fininho e menor justamente para economizar espaço. Muito provavelmente esse espaço adicional que nós temos aqui, que a gente consegue ver que ele é um espaço diferente, é pelo fato de ter um step temporário, né? Porque com um pneu 235 aro 19, se você colocasse ele aqui, ele ocuparia esse espaço adicional. Então, no caso, a Chevrolet optou por dar mais espaço ao cliente do que colocar um step integral. E o que mais que você pode fazer aqui no porta-malas? Rebater aí os bancos traseiros. Inclusive, aqui do lado, tem duas alavanquinhas que elas são identificadas. A gente consegue ver, ó, aqui é da porção menor do banco e essa outra aqui é da porção maior do banco. Mas como vocês estão vendo, aquela porção maior ela ficou um pouco mais alta. Por quê? Porque ali tem um encosto de cabeça que precisa ser retirado para você conseguir ter o mesmo nível nos dois rebatimentos. E como é que a gente tira esse encosto de cabeça central? Pois bem, existem duas travas, uma desse lado e outra do outro lado. Você precisa pressionar as duas travas e aí sim você consegue retirar o encosto de cabeça. E quando você faz o rebatimento do banco, aí sim ele vai rebater de modo a ficar no mesmo nível da outra porção. E dessa forma
olha que espaço que você tem aqui na parte traseira do Equinox para transportar outros objetos mais volumosos. Chevrolet Equinox é o carro certo para quem compra um carro pensando no conforto de quem viaja aqui no banco traseiro. 2,72 no entre-eixos, olha quanto espaço eu tenho do meu joelho ao encosto do banco. E também a movimentação de pés é bastante generosa. Tem mais conforto, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tem aqui tomadinha do tipo 12 volts para você colocar um adaptador e mais 2 tomadas USB do tipo A. Descansa-braço escamoteável com porta-latas, alça de segurança no teto, luz de leitura em LED e o ganchinho para você pendurar um cabide. E se você acha que acabou, não acabou, porque olha só, o encosto aqui do banco, você consegue ainda inclinar ele um pouco mais para ter mais conforto. É primeira classe aqui atrás. Posição do motorista. Banco, por exemplo, tem aqui os ajustes elétricos, até mesmo lombar. E você ainda conta com 2 posições de memória e um botão para facilitar a saída. Tem também aqui o botão da abertura da tampa do porta-malas, vidros elétricos nas 4 posições com possibilidade de simples toque. E temos também aqui, ó, além do controle dos espelhos, o rebatimento elétrico dos espelhos laterais. Tem mais coisa aqui também, desse lado. O controle de intensidade da iluminação do painel, o controle dos faróis, farol auxiliar dianteiro e o farol de neblina traseiro. O que não falta aqui é controle para o motorista. Falando de acabamento, aqui na porta, por exemplo, você tem esta porção aqui toda forrada em couro e acolchoado, né? Mas também tem aqui aquela porção de plástico duro que a gente já conhece de outros veículos. O banco também é forrado em couro. E eu digo para vocês, banco bastante confortável. E até mesmo aqui no painel, apesar do plástico duro em grande parte do painel, aqui nessa parte superior ele tem uma qualidade um pouco melhor. Ainda existe também aqui uns detalhes em couro, como vocês estão vendo, acolchoado e micro perfurado para dar um pouquinho mais de sofisticação. E fechando no volante, também forrado em couro, ou seja, podemos dizer que o Chevrolet Equinox tem sim um bom acabamento. Sendo um carro de proposta familiar, tem boa oferta de porta-objetos. Na porta, por exemplo, tem espaço para você guardar várias coisas, dá para você colocar lata ou garrafa. Aqui na parte central, esse descansa-braço, quando a gente levanta, olha que legal, tem uma mini prateleirazinha aqui, bastante útil para você colocar coisas pequenas, moedas, controles. E abaixo dela, nós temos um compartimento muito amplo, inclusive com iluminação em LED aqui, né? A gente também tem este compartimento que é muito bom para guardar coisas pequenas, 2 porta-latas com esse chanfre aqui no meio que dá para você colocar um smartphone. Tem também aqui o carregador de celular por indução e lá na ponta, ó, temos aqui porta USB do tipo C, USB do tipo A, as duas com comunicação com a central multimídia, entrada auxiliar e mais uma tomadinha aqui 12 volts. E para fechar os porta-objetos, tem também aqui um porta-óculos, ou seja, espaço para guardar todas as coisas da família. E tem alguns compartimentos escondidos, né? Sabe aqueles cartões de acesso de condomínio? Olha que legal aqui na tampa. Tem um jeitinho especial para colocar, mas depois que você aprende, ó, lugar para você deixar o cartão, que pode fechar aqui o descansa-braço, sem se preocupar em onde eu coloquei o cartão. É ou não é muito legal? A central aqui do Chevrolet Equinox é bastante avançada. Para começar, ela é uma central conectada, porque ó, você tem internet embarcada no carro que você consegue distribuir por Wi-Fi para uso de dados aqui dentro. Outro detalhe, também existem aplicativos instalados diretamente na central. Além do The Weather Channel, mais recentemente foi disponibilizado ali o Spotify e o Amazon Alexa também na central multimídia. Outro detalhe interessante, mapa de GPS embarcado na central multimídia. E por fim, pessoal, essa central aqui ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay, que você pode usar por cabo com as conexões ou até mesmo sem fio. Agora, para a gente deixar o vídeo mais dinâmico, existe um outro vídeo que a gente fez, que se você procurar no YouTube como Central Multimídia Chevrolet Cruze Premier, você vai cair no nosso canal, porque é a mesma central, exatamente a mesma central. É uma central muito eficiente, inclusive fizemos o teste de velocidade da conexão de dados. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição, mas se você quiser achar aí no YouTube, pode dar uma olhada, que você vai ver como essa central aqui é muito completa. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.